over the hills and far from wide. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Olá pessoal, meu nome é Fábio. Eu sou palestrante do CELE, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. Eu vim aqui conversar com vocês um pouco do tema da importância em ter bons pensamentos, pensamentos positivos, ou seja, manipularmos as nossas melhores energias para os nossos propósitos, até materiais, espirituais também, principalmente espirituais. Esse tema está relacionado ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, os bem-aventurados, aqueles que têm puro o coração. Esse capítulo é a parte onde Jesus chama a ele as criancinhas, deixar virem minhas criancinhas. É o capítulo onde ele fala um pouco sobre o pecado por pensamento, o adultério, sobre a verdadeira pureza das mãos não lavadas, sobre os escândalos, que se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a, e as instruções dos Espíritos. Vamos partir do pressuposto de que nós manipulamos energias com os nossos pensamentos. Essa manipulação de energias, ela sempre vai voltar para nós. O que nós pensamos de bem para os outros, esse bem vai para os outros, mas também esse bem fica conosco, porque ao mesmo tempo que eu estou manipulando essa energia de bem com os meus pensamentos, se eu desejar bem a alguém, eu também estou refletindo essa energia dentro de mim. Por que meio que eu reflito? Que eu reflito essa energia. O nosso corpo é 80% água. A ciência já provou que quando nós energizamos a água, quando nós destinamos bons pensamentos para a água, ela se transforma, ela tem até precedentes curativos. Nosso corpo é 80% de água. Então, quando nós pensamos, primeiramente o que é atingido é nós, o nosso íntimo, a água do nosso corpo. Daí a gente pensa assim, mas o corpo tem alguma coisa a ver com o espírito, porque quem pensa é o espírito? Sim, o corpo é o nosso veículo de instrumento de trabalho aqui na esfera física. O nosso corpo ele é o reflexo do nosso espírito. Ao mesmo tempo que eu machuco o meu corpo, que eu deterioro ele por causa dos vícios, eu também estou prejudicando o meu perispírito, o meu corpo espiritual, e em consequência eu estou marcando a minha consciência, a meu espiritual, de que alguma coisa eu fiz de errado e vou ter que resgatar. Então a importância de ter os bons pensamentos, ela é um fato muito importante, que nós temos que observar, orar e vigiar o tempo todo. Temos que observar os nossos atos do dia a dia. Não quer dizer que nós vamos estar orando, vigiando o dia todo. O orar e vigiar é o sentido de que quando eu tiver pensamentos não benéficos nem para mim nem para os outros, que eu os elimine, que eu mude a chave e pense em outra coisa. Esse é o sentido do pensamento positivo. Aí nós trabalhamos a resignação, a indulgência, a gente saber fechar os ouvidos quando necessário, saber fechar os olhos para não ver a maldade ou não fazer a maldade. Não quer dizer que fechar os olhos para não ver a maldade, eu estou contribuindo para ela. Eu tenho que tentar
também trabalhar o meu espírito em benefício dos outros, daqueles que estão mais próximos. Se eu estou vendo coisas erradas, eu tenho que tentar corrigir, tentar ajudar, mas fechar os olhos quando quando nós vamos manipular uma maldade. Então, o sentido do ter os bons pensamentos que Jesus falava, deixai vir a mim as criancinhas, é porque quando encarnamos, recebemos esse corpo novo, nós viemos sem a consciência das existências passadas. Essa sem consciência das existências passadas faz com que nós aprendamos tudo novamente, os meios de vivência material, e que nós criemos novos e melhores hábitos. Mas ainda tem aquela coisa, o espírito ele tem vícios, nós viemos com os vícios, mesmo sem consciência nós viemos com os vícios, e ainda para saudar as nossas expiações. O sentido quando Jesus diz deixar vir a minhas criancinhas é que nós precisamos limpar os nossos pensamentos das mágoas de pequenas coisas ou de coisas fúteis que nós agregamos todos os dias. Se a qualquer coisa nós somos contrariados, nós ficamos desapontados e criamos uma mágoa, isso vai se acumulando. Daqui a pouco, falhas no nosso perispírito, ou seja, alguma falha que tem, por exemplo, quem tem tendência a ter cólica renal, por exemplo, problemas nos rins, muito nervosismo, muitas mágoas podem acumular energias naquela região do perispírito. Acumulando energias naquela região do perispírito, pode estourar uma cólica renal ou um problema renal mais grave. Então, é tudo entrelaçado, o perispírito, o corpo e o espírito. No entanto, pela força do nosso pensamento, nós podemos melhorar a nossa saúde ou piorar, agregando essas mágoas conosco. O sentido da criancinha é que a criança ela esquece fácil qualquer mágoa e segue em frente. Então, esse é o modelo que Jesus nos pediu para fazer. E ao mesmo tempo, aqui na frente, quando nós falamos de pecado por pensamento adultério, pecado não é só eu falar pela boca. Na hora que eu falo, acontece, eu estou pecando. Quando eu manipulei algum pensamento já de alguma coisa ruim, eu já pratiquei. Então, pecado por pensamento, a manipulação do nosso pensamento nos agrega mágoas para a nossa consciência, ou agrega expiações. Se nós insistimos na raiva, insistimos no ódio, nesses pensamentos, nesse tipo de energia, isso vai se acumulando até que uma hora ele estoura em algum lugar. Então nós podemos causar problemas no nosso corpo do lado de dentro para fora, manipulações de pensamentos, ou de fora para dentro, quando nos machucamos, quando acontecem acidentes. O fato é, precisamos administrar sempre os nossos pensamentos da forma que nós vivemos no dia a dia. Afinal, nós estamos aqui para trabalhar no dia a dia junto com aqueles que estão próximos a nós, que são os melhores seres que podiam estar, os que, independente das aversões que temos com alguns seres, esses são os melhores. Então, tem uma parte, agora não lembro se é na codificação, se é no Evangelho segundo o Espiritismo, ou sobre algum dos livros de André Luiz, que mostra que Deus nos coloca no lugar que nós temos que estar. Nós temos que florescer naquele lugar com os seres que estão à nossa volta. E se nós estamos lá naquele lugar, estamos com dificuldade,
nós temos que parar para pensar se nós não somos, quem sabe, a última chance que Deus, que nosso mestre e governador Jesus, está dando para alguém que nós precisamos estar junto para se regenerar, e nós estamos frustrando essa chance, quem sabe. Então devemos pensar muito no espiritual, principalmente nós que trabalhamos e que lemos, que estudamos o Espiritismo. A responsabilidade é maior, o pagamento, se não cumprir, não é nem regra, porque quanto mais a gente deixa de fazer, mais a gente sofre. O problema é, seremos espíritos, anjos um dia. Estamos destinados à angelitude. Demorará milhões, bilhões de anos, não interessa. Mas a decisão de ir para frente é só nossa, individual de cada um. E essa decisão de melhorar os pensamentos, fazer a caridade em pensamento, não só material, o auxílio ao próximo, principalmente aqueles que estão no círculo familiar, que fazem parte do nosso meio, que são os espíritos mais afins a nós, mais devedores a nós ou mais credores de nós. O trabalho que nós temos com esse meio, temos que desenvolver da melhor maneira possível, com muita atenção, muito carinho, com resignação, com bastante amor. Por quê? Porque se nós insistirmos no erro, no ódio, nessas más tendências, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos ter encarnações mais sofridas para voltar a crescer. Porque quando nós manipulamos energias de más tendências, nós acabamos estacionando o nosso espírito. E somos obrigados a aprender pela dor, pelo sofrimento. Então isso é uma coisa que acontece todos os dias que nós vemos. Precisamos trabalhar melhor os nossos pensamentos. Aliás, no material, se nós trabalharmos visualizando algo, isso tende a se criar, porque nós somos co-criadores em escala menor do que um Cristo planetário, Jesus, que formatou e co-criou o nosso planeta que nós habitamos, co-criou materialmente, através da manipulação de energias. Nós somos criadores, nós criamos através do nosso pensamento. O que precisamos fazer é criar uma atmosfera boa para nós, para o nosso lar, separarmos para pensar que no Evangelho do Lar que fazemos, o Evangelho do Lar que foi instituído por Jesus na casa de Pedro, quando percebeu que a energia estava baixa devido às manipulações e maus pensamentos, Jesus instituiu o Evangelho. Esse Evangelho, o Evangelho semanal, ele faz com que nós melhoramos as energias do nosso lar e de toda a redondeza, mantendo uma esfera mais elevada energeticamente e nos sentindo melhores, mais leves. Isso é só um exemplo de manipulação energética. A oração, algo do pensamento voltado ao que você quer, e não a oração, reza, repetição, sem estar pensando. Assim como nós fazemos as nossas orações, temos que pensar, por exemplo, pensemos no Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, na terra e em todos os lugares, santificado seja o teu nome, tua assinatura. Venha a nós e ao vosso reino, reinado. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, nos céus e em todo lugar. O pão nosso, que é o sustento nosso de cada dia, nos ajude a nos saldarmos as nossas dívidas,
assim como nós saudamos com os nossos devedores. E não deixeis que caiamos em tentações, ou auxilieis para que não caiamos em tentações. E livra-nos de todo e qualquer mal. E pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. E que assim seja. Um abraço fraterno a todos, tudo de bom e vai passar.